Hallo! Hoje eu tô aqui pra falar, não uma, não duas, mas 10 curiosidades sobre a língua alemã. Sim, esse idioma tão difícil, falado em muitos lugares aqui na Europa. E a primeira curiosidade é exatamente essa. O alemão é o idioma mais falado na União Europeia por número nativo de falantes e é o segundo idioma mais falado na Europa. Aqui na Europa, o alemão é falado na Alemanha, na grande parte da Suíça, na Áustria, parte da Bélgica, Liechtenstein, parte de Luxemburgo, uma parte pequena da Itália. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas falam alemão como língua materna e mais de 80 milhões de pessoas falam como segunda língua. Então é muita gente. A segunda curiosidade do alemão é que o alemão tem vários dialetos. E como que foi, assim, essa mudança de dialeto para Hochdeutsch? Para quem não sabe, o alemão clássico, que todo mundo entende, além dos dialetos, se chama Hochdeutsch, que é o alemão alto. É o alemão clássico que é ensinado nas escolas em todos os países que se fala alemão, se fala o Hochdeutsch. Mas todo mundo sabe que tem, na Alemanha, aqui na Suíça também, tem vários lugares que se falam dialetos. Então, como que é essa história de dialeto, Hochdeutsch? Por que que tem isso? Antigamente, até o século XVI, haviam milhares de dialetos pela antiga Germânia, o que é hoje Alemanha, aqui na Suíça também. E no século XVI, uma figura chamada Martinho Lutero, que era um professor de teologia influente na reforma protestante que estava acontecendo na época, ele resolveu traduzir a Bíblia do latim para um alemão que todo mundo entendesse, chamado Hochdeutsch. Na verdade, a religião que teve a influência, porque cada um falava de um jeito, uns não entendiam uns outros, era tudo dialeto alemão diferente. Então Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para um alemão que todos entendessem. Então, a partir daí, a língua alemã que estava escrita na Bíblia passou a ser o alemão clássico, o alemão que todo mundo entendia, o alemão padrão. A partir daí surgiu o termo Hochdeutsch. Então, a partir daí, as pessoas passaram a ler a Bíblia num idioma comum uns aos outros, as pessoas tiveram que aprender. Com a industrialização, a língua que era ensinada nas escolas era, então, esse alemão clássico. Até hoje é esse alemão clássico, porém, os dialetos não sumiram, né? Eles são ainda falados entre os povos que vivem em lugares mais remotos, em montanhas e tudo. Na cidade você ainda ouve, aqui na Suíça se ouve muito. No sul da Alemanha também se fala muito alemão, dialeto alemão. A terceira curiosidade é que o alfabeto alemão segue o alfabeto latino, né? Tem algumas vogais que a gente não tem em português, por exemplo, tem alguns sons também que a gente não tem em português. O idioma alemão passou por várias reformas ortográficas, reformas gramaticais, várias letras sumiram ou foram substituídas, porém ainda tem uma letra que não faz parte do alfabeto latino, que é o Tset, que parece um beta, que na verdade é o som de SS, né? Em alemão, hoje em dia, se você tem um teclado, você está escrevendo, não tem mais o Tset, você substitui por SS. Então talvez numa próxima reforma não tenha mais o Tset. Aliás, em alguns livros não se usa mais o Tset, mas se usa o SS, mas enfim. A quarta curiosidade é que, como eu falei anteriormente, especificando, né, agora, o alemão tem sons que não existem em português. Bom, a gente sabe, né, em português tem as vogais A, E, I, O, U, mas em alemão tem algumas dessas vogais que são escritas com trema em cima, que em alemão se fala umlaut. E o som é diferente. Quando você fala, por exemplo, A com umlaut, não é A, mas se fala E. Não é E de E aberto, a segunda vogal é, mas é. O U também com umlaut também não se fala mais U. Se você tem U, fala U mesmo, mas se você tem U com umlaut é Ü. Então é um som também que você, quando tá aprendendo alemão, você tem que praticar. Aliás, quando eu tava começando a aprender alemão lá atrás, acho que em 2001, meu Deus do céu, muito tempo atrás que eu comecei a aprender alemão. Lá no Brasil, lá em Recife, no CCBA, a gente passou várias aulas tendo aula só de fonética para aprender alguns sons, porque senão a gente não conseguia nem ler, não conseguia nem saber como era a pronúncia, né? Mesmo que eu não soubesse o que eu tava lendo, eu conseguia pelo menos ler, saber qual era o som de cada coisa. O alemão tem 3 gêneros, sim. Não é como o português que tem o ou a. Não é como no inglês também, que só tem um, que é the, né? Que é para feminino, masculino. Não, aqui em alemão você tem der, die e das, que é masculino, feminino e neutro, para dificultar um pouquinho mais, né? E para piorar ainda mais, nem sempre combina com português. Se você tem, por exemplo, a casa em português, não significa que vai ser a casa também feminino em alemão. Na verdade, casa em alemão é Haus e o artigo, o gênero,
que segue com casa é das Haus. E das é neutro. Der é masculino, die é feminino e das é neutro. Então, das Haus, casa não é feminino em alemão, casa é neutro. Sabe-se lá por quê. Mas um exemplo clássico que eu acho que é o sol, a lua, por exemplo. Em alemão é exatamente o contrário. Eu tava discutindo uma vez, há muito tempo atrás, com um suíço daqui, mas como assim, né? O sol é masculino, é o que aquece todo mundo, joga luz pra todo mundo, e a lua é feminino, uma coisa mais romântica, de noite, é menor, não sei o quê. E ele falando, não é assim, exatamente o contrário, porque em alemão é die Sonne, que é a sol, e der Mond, que é o lua. E ele tinha exatamente a ideia exatamente contrária na cabeça, que o sol feminino, que era a mãe que abraçava todo mundo com a luz do sol, que dava a luz às pessoas, é o que também dava a luz para todo mundo durante o dia. E à noite uma coisa mais romântica, der Mond, é o homem, né, o masculino que faz essa romantização, não sei o quê. Ou seja, totalmente, a cabeça totalmente diferente da nossa. Outra curiosidade do alemão, uma coisa muito curiosa, que é que os substantivos em alemão são escritos com letra maiúscula. Letra maiúscula. Se você tem, por exemplo, a frase a lua é bonita. Em português você escreve, né? A lua, letra minúscula, é normal, bonito, tudo letra minúscula. Só o A, né, no início da frase, que é maiúsculo. Em alemão, não. Em alemão você escreve der Mond ist schön. Der com letra maiúscula, que é o início da frase. Mond também é letra maiúscula com M maiúsculo, porque é o substantivo da frase. Todo substantivo em alemão é escrito com letra maiúscula. Então, se você tá vendo uma frase lá e no meio da frase tem umas 2, 3 palavras com letra maiúscula, você não viu errado, tá certo, é um substantivo. Bom, a próxima curiosidade é que, bom, você sabe, talvez, que o alemão adore palavras compostas. Sim, tem aquelas palavras aqui ocupa uma linha inteira em alemão. Tenha calma, aquilo ali nada mais é que uma palavra composta. Não é uma palavra realmente que tem 50 letras, não. São várias palavras juntas. Ele tem mania de juntar, sabe-se lá Deus por quê. Eu sei que no dicionário Duden, a maior palavra em alemão tem 67 letras. Eu vou tentar ler. Eu tô aqui com a palavra, mas não sei se eu vou conseguir ler de uma vez só. Vamos lá. Vou tentar escrever também aqui, mas eu acho que também vai ter que dividir, vai ter que quebrar, porque não cabe tudo numa linha só. Vamos lá. Grundstücksverkehrsgenehmigung, Zuständigkeitsübertragungsverordnung. Gente, tem 500 mil palavras aqui, peraí. Grundstück, ou Grundstück pode ser uma palavra que já é uma palavra composta, mas ok, vou encarar como uma. Grundstücksverkehrsgenehmigung, Zuständigkeitsübertragungsverordnung. Tem 6 ou 7, depende se você encarar Grundstück como uma ou duas. 6 palavras, uma palavra só, tem 67 letras. O que significa essa palavra? Vamos lá, a gente tem que começar do final, né? Verordnung é lei, organização de Übertragung, transferência de Zuständigkeit, que é responsabilidade, associação, Genehmigung é aprovação de trânsito, Grundstück de Grundstück. A oitava curiosidade é exatamente essa. Você tem que ler de trás pra frente quase as frases em alemão, né? Porque a estrutura das frases não tem a ver com o português. Ele é totalmente especial. Normalmente os verbos vêm no final da frase, então isso é uma das grandes dificuldades do alemão. Quando você tá falando uma frase, você não pode botar uma frase muito comprida, porque o verbo vem no final. Quando você tá falando, você não sabe nem mais o que você tá falando, esqueceu, e você tem que botar o verbo no final da frase. Mas tem uma regrinha que eu aprendi em um dos cursos de alemão que eu fiz, como que a gente sabe, então, o que vem primeiro, se é o advérbio, se é o pronome, o verbo vem lá no final, é sempre, não é, não sei o que. Tem uma regrinha aqui, claro, tem suas exceções, como tudo em alemão, mas ajuda a gente a construir as frases, que é Tekamolo. Tekamolo, você sabe o que é Tekamolo? Temporal, causal, modal, local. Então, quando você está construindo uma frase que fala de tudo, eu ontem fui não sei aonde, não sei o que, não sei o que usar primeiro? Então, primeiro, sempre, principal da frase é o tempo. Então, você sempre vai falar, se você vai falar fui ontem não sei aonde, você vai falar primeiro ontem eu fui não sei aonde, porque primeiro é o tempo. Temporal,
causal, é a causa de alguma coisa, como aconteceu, né? Você tem que explicar o motivo daquilo, vem depois na terceira parte da frase. E o último local onde aconteceu. Então, no final, a última coisa que importa no alemão é aonde. A nona curiosidade do alemão é que a maioria, grande parte dos números são escritos ao contrário. Sim. Do número 21 ao número 99, os números são escritos ao contrário. Porque você tem, né, de 1 até 19, você tem como no inglês, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, você tem 1, 2, 3, 4, vai até 10, que é 10, aí você tem depois 11, 12, 13, como no inglês, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14. Aí chega no 19, que é 19, aí você tem 20, que é 20. Aí você tem 21. Em inglês você fala 21. 21. 21. Igual no português. Em alemão não. Em alemão você tem 21, você vai falar 1 e 20. 21, 22, 23, você fala 3 e 20, 2 e 20, 1 e 20. E assim segue até 99, porque quando chega em 100, né, você tem 100, que é quase igual a inglês, mas até 99 você tem, por exemplo, 79. Você não fala 79, 79, como no inglês. Você fala 79, 9 e 70. Isso dá uma confusão na cabeça. Imagine você tendo que dizer seu número de telefone. 829, aí as pessoas aqui na Suíça falam 829. Você tem que falar, você fala 829, você fala 8, 29, aí 32, 32, sei lá. Aí você fala, não, peraí, deixa eu calcular aqui como é que é. Você vai escrevendo tudo, eu vou escrevendo ao contrário. Quando a pessoa fala 39, minha cabeça vem primeiro o primeiro número que a pessoa falou, 9 e 3. Então, não é 93, na verdade. Então, escreve ao contrário. Os números, olha, sinceramente, os números pra mim ainda é um probleminha. Eu sempre tenho que falar, quando as pessoas vão falar número pra mim, ou eu tô falando algum número, eu tenho que ler na minha língua materna, porque ainda dá uma enroladinha aqui na minha cabeça. E por último, o grande responsável de que o alemão tem uma fama de língua difícil. É o quê? É o quê? Você já sabe o que é? São os 4 casos que existem em alemão. Você tem nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Dependendo de qual caso você estiver falando em alemão, tudo muda. Tudo muda. A declinação de tudo muda. Isso vale para pronome, para verbo, adjetivo, substantivo. Tudo muda, minha gente. É uma loucura, sério. Então, como eu falei antes, por exemplo, gêneros, né? São 3 artigos em alemão. Der, die, das. Você aprende... Já tem que aprender no começo diferente que o sol não é o, mas é die Sonne, é a sol, na verdade. Você já tem que aprender em alemão os substantivos com o gênero certo em alemão. Como se não bastasse isso, ele vai mudar. Dependendo do que você estiver falando em cada frase, ele não vai ser sempre die Sonne. Ele pode ser der Sonne também, dependendo se você estiver falando no genitivo. Mas não se esqueça das exceções. Tem várias exceções também. Olha, uma loucura. Alemão, a Maria. Por isso que é um orgulho muito grande quando eu digo, minha gente, eu falo alemão, porque olha, desde 2001 que eu comecei a aprender esse idioma, passei um tempo no alemão estudando, moro aqui na Suíça há quase 10 anos. Aqui, pra quem não sabe, se fala outro alemão, se fala o dialeto também, mas eu continuo falando o Hochdeutsch. Mas do Hochdeutsch eu já me sinto assim, fluente, né? Ainda não é assim como língua materna, acho que nunca vai ser, é um idioma mega difícil, mas eu achei que fosse ser interessante reunir aqui 10 principais curiosidades desse idioma tão difícil. Mas não é impossível, viu? Se você quer aprender alemão, muita perseverança, você consegue. Então é isso. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, faça agora, eu vou esperar. Deem um like no vídeo e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!